Bem-vindos ao Sapateada, novo podcast da Zillion, um espaço onde vamos partilhar marcas portuguesas. Hoje a minha convidada é a Margarida, uma pessoa muito bem disposta, muito querida, muito descontraída, que é fundadora da Omonday, uma marca de roupa que é mais do que uma marca de roupa, tem uma missão de fazer com que as mulheres se sintam bonitas e confiantes. Certo. E muito obrigada por teres vindo, Margarida. Obrigada, eu, Madalena. Preparada para dançar? Bora, estamos sempre preparadas para dançar. Vamos começar pelo princípio. Conhecemos há muitos anos atrás, numa outra vida. Antes da Zillion. Onde tu, sim, exatamente, onde eu não era sapateira e tu não trabalhavas com roupa. Não, trabalhávamos as duas em marketing. Sim, tu em marketing e eu publicidade. em publicidade. Eu trabalhava na Leo Burnett, que era a agência da Kellogg's. Como é que se passa da Kellogg's e da área de marketing para a moda? Foi um gosto que sempre teve latente? Era uma coisa que sempre gostavas ou descobriste mais tarde? Olha, eu sempre gostei, mas sempre gostei mais não na moda em si, quando pensamos em tendências, mas na relação com as pessoas. E foi enquanto eu estava na Kellogg's, eu tirava férias para fazer alguns cursos. Fiz alguns cursos em Londres, que eram cursos de 2 semanas, e eu tinha que aproveitar as férias, não é? Ninguém me ia dizer, olha, vai lá 2 semaninhas fazer um curso de fashion styling ou personal styling, que era aquilo, eu gostava mais da parte de personal styling, que no fundo é lidar com as pessoas do dia-a-dia e com aquilo que elas vestem no dia-a-dia, para trabalhar, enfim. E ajudá-las, que às vezes, se calhar, não sabem o que é que devem vestir ou não para determinado momento. No fundo, ajudá-las a tirar o melhor partido daquilo que têm e também das peças que têm em casa. E fiz alguns cursos porque era um hobby, era uma coisa que eu gostava, e entretanto ainda estava, aliás, eu quando criei o blog ainda estava na Kellogg's. Ah, sério? Sério. Entretanto fiz um curso de 1 ano de consultoria de imagem. Sim. E depois achei que podia ser uma boa ter uma empresa de consultoria de imagem. Eu sempre fui assim um bocadinho inquieta, sempre gosto de fazer várias coisas. E então achei que era uma boa ideia começar a pensar numa empresa de consultoria de imagem que as pessoas tinham disponibilidade ao fim de semana, e era quando eu também tinha disponibilidade, porque estava a trabalhar durante a semana, não é? Mas, a bem dizer, as pessoas também estavam a trabalhar durante a semana, também não podiam ir fazer estas consultas. E uma amiga minha, que é designer, começou-me a desenhar um site, a fazer um bocadinho a imagem visual da empresa de consultoria de imagem, que se chamava Style It Up. Ok. E entretanto, do nada, eu andava a pensar, mas quem é que podia fazer isto comigo? Porque eu não queria fazer sozinha, acho sempre que 2 pessoas, uma pessoa puxa a outra. Sim, e para trocar ideias e para bater bolas é super importante. Sim, uma, não é? E revirava a minha lista telefónica, porque eu tenho muitas amigas que gostam de moda, mas não era a mesma coisa. E ser amiga não é a mesma coisa de trabalhar bem, não é? Tem nada a ver, sim. Às vezes até trabalhar com amiga pode ser difícil, porque nós temos ritmos diferentes, não é? É normal. Um dia, do nada, fui almoçar ao Eras Park com a minha mãe e reencontrei a Cátia, que nós conhecemos desde miúdas, que andávamos na ginástica juntas, porque a Cátia é um ano mais nova que eu, e combinámos a almoçar. E na altura, já não havia para aí há 10 anos, ela tinha ido para jornalismo, eu tinha ido para marketing, cada uma foi à sua vida. E às tantas eu disse, fomos almoçar, eu disse, olha, estava a pensar criar uma empresa de consultoria de imagem, até uma amiga minha já começou a fazer as coisas, e na altura a Cátia era editora de moda e beleza da Men's Health. Ok. Portanto, ela tinha uma perspectiva diferente da minha, e que se complementavam. Mas nessa altura tu já fazias essas consultas ao fim de semana, já tinhas no fundo ainda não tinha clientes? Ainda não tinha começado a fazer, ia fazendo com amigas. Informalmente? Sim, porque ainda não tinha criado a imagem estava em processo. E então começámos a fazer a consultoria de imagem ao fim de semana, e depois o blog surgiu um bocadinho porque as pessoas queriam dicas e nós tínhamos necessidade também de dar algumas dicas às pessoas, coisas mais práticas. Fornecer conteúdo, não é? No fundo era isso. E na altura era uma chatice, cada vez que queríamos alterar qualquer coisa no site, tinha que ir ao programador. Sim. E, bem, era um inferno. E aquilo irritava-me um bocado. Eu gosto muito de ser autónoma e gosto pouco de depender das outras pessoas. Há coisas que não dá e temos que depender, mas na altura... Sim, e a liberdade de poder fazer quando precisamos de fazer e não estar... Exatamente, e não estar 100% dependente. E começou-se a ouvir falar no Blogspot, e um amigo meu na altura tinha um blog um bocadinho
de humor. Falava de política e de humor também. Eu pensei, também podia fazer uma coisa destas, mas Na minha área. na minha área. E então criei um blog no Blogspot para dar as dicas e inicialmente até tentámos linkar o blog no site, mas bem, era um inferno. E o site depois ficou completamente de lado. Na altura estava feito em flash, imagina, não é? Ai, sim, imagino a complicação. Mas na altura era o último grito. Era o último grito, exatamente. É mesmo. Exato. O que é isso hoje em dia, não é? E entretanto, começámos a dar as dicas de... No fundo, são aquelas sugestões que eu continuo a fazer Sim. à segunda-feira dos looks para trabalhar, para o fim de semana, etc. E começámos a falar também de outras coisas que nós gostávamos, de beleza, de viagens, coisas que tinham a ver connosco, mas nós não aparecíamos porque não fazia sentido, não é? Estavam nos bastidores, era o conteúdo que apresentava. Sim, no fundo aquele conteúdo era para dar às clientes como um complemento do nosso serviço. Mas entretanto, depois os blogs começaram a ter maior relevância e começámos a ser contactadas pelas marcas de moda, de beleza. Sim. Para... Sim, vocês fizeram, tu foste o primeiro, na altura lembro que havia muito pouco. A Ana Garcia Martins sim, ainda criou ok. antes, sim. Não, foi há 12 anos. Sim, por isso foi dos primeiros. Foi dos primeiros, sim. E entretanto começámos a ser contactadas pelas marcas que nos enviavam os produtos para nós fazermos as reviews, mais de beleza até, para falarmos sobre aquilo. E eu na altura ainda estava na Kellogg's. Depois, nós tivemos para aí 4 anos sem que o blog fosse remunerado. Certo, todo. a trabalhar em simultâneo com os dois projetos. Porque era uma estavas coisa, na Kellogg's e estavas sim, com... porque era uma coisa que nós sempre era gostávamos um hobby, de fazer, quase, era um hobby. Sim. No fundo era aquele trabalho que eu gostava, que não era remunerado, mas que era aquilo que eu gostava de fazer, mas que eu adorava trabalhar na Kellogg's, como tu sabes, estive lá há alguns anos. Entretanto, a Kellogg's fechou. Sim, ficaram só em Espanha. Exato, ficou só em Espanha e eu fui procurar outro trabalho, na altura não ganhava nada com o blog. Fui para a indústria farmacêutica, também na área de marketing, e aí eu não tinha quase tempo nenhum. Era uma correria quando eu conseguia ir às apresentações à hora do almoço. Eu entrava no escritório às 7 e tal da manhã e saía do escritório às 7, 8 da noite, portanto eu tinha muito pouco tempo, mas era quase uma lufada de ar fresco quando eu chegava à casa e ia para o computador outra vez. Era um escape. Era um escape. E fazer aqueles conteúdos que eu gostava. Porque sempre gostei, não é? E no fundo, foi nessa altura que começámos a ter posts patrocinados. E eu às tantas eu pensei, bem, se calhar devia arriscar. E o João dizia, és maluca? Mas como eu sou um bocado maluca, não é? Arrisquei. Sim, há 2 caminhos. Ou a pessoa trava porque não tem esse apoio, ou diz, vou na mesma. Vou na mesma, sim. E mais tarde vais-me dar razão. E no fundo ele deu-me razão depois, mas não estava nada de acordo. Se bem que ele nunca me disse, porque não vais fazer isso. E é trocar o certo pelo incerto e há sempre uma... o medo dele, eu sou muito mais emocional, eu sou tipo, quando penso já fui. E ele é mais muito, racional, com mais certeza. racional, claro. e se calhar, se calhar não é bem assim, se calhar devias ter uma coisa mais plano consistente, B, ou um plano C. Eu disse, olha, se for preciso vou dobrar camisolas para a Zara, não tenho problemas nenhums com isso. Mas eu agora vou fazer aquilo que eu acho que é certo e se eu não me dedicar agora a isto, se calhar nunca vai ser tarde demais. Sim. E nunca vou conseguir. E mais vale arrepender por ter feito do que por não ter feito. Eu sou dessas. E então tive nem um ano nesse trabalho e dediquei-me full-time ao blog e acho que se não me tivesse dedicado a full-time nunca ia ter o salto e o... Sim, dificilmente isso ia acontecer, porque eu tinha muito mais disponibilidade, tinha disponibilidade total, não é? Não tinha o ordenado certo ao final do mês, que essa era a única parte boa do outro, mas estava muito mais feliz porque eu gostava imenso daquilo que estava a fazer e eu pensava, há coisas que o dinheiro não paga. É verdade. Claro que também temos que ter alguma consciência e não ser só dar um salto no escuro, não é? Não me faltava. Mas nessa altura não tinhas filhos, não tinha filhos, não sim, havia uma mas tinha o responsabilidade. apoio também do João e os meus pais também, se fosse preciso, também me conseguiam apoiar de alguma forma, mas fui. Pronto. E acho que fiz lindamente, se fosse hoje fazia exatamente igual porque eu acho que hoje em dia nós também estamos muito mais predispostas a fazer aquilo que gostamos. É verdade. E não pensamos tanto no ordenado ao final do mês. Claro que é importante, mas não é só isso que importa.
Ou se calhar não é aquilo Ou que tens que importa mais. procurar a forma de conseguires fazer esse dinheiro feliz. Exatamente. Ganhar esse dinheiro feliz. Sim, mas se calhar... que não era a educação, se calhar, que tínhamos quando éramos mais novos. Era uma coisa, uma lógica era o completamente trabalho para a diferente. vida, não é? Sim, se calhar já não um trabalho para a vida, mas Sim. e tinhas uma perspectiva de mudar, mas nunca Claro. o foco ou Sim, o ponto de partida não era a felicidade, não é? Não, de todo. todo. Que é o que tu vais dizer isso aos teus filhos e não foi isso que... Exato, era o não dinheiro era. na conta ao final do mês, não é? Porque Claro. é importante e é óbvio que é. Mas eu não me arrependo nada e acho que foi o passo certo porque eu sempre quis fazer mais. Não havia uma coisa específica de dizer, eu sempre quis fazer moda. Não era esse o objetivo. Eu sempre fui muito inquieta, sempre quis fazer mais coisas. Curiosa. Curiosa, claro. E gosto de aprender e de saber o que é que pode vir daí, não é? Até porque hoje em dia o meu rumo já está a virar, exatamente, não é? há sempre de... É uma isso é o evolução. crescimento, é a evolução. Exatamente. Mas no blog, imagina, eu acho incrível, passaram-se 12 anos e o blog, em teoria, é uma plataforma que está ultrapassada e o vosso continua super ativo. Eu não acho que esteja ultrapassado. Quando tu falas, imagina, hoje vais lançar uma marca, se calhar não vais pensar num blog, vais começar com outras tens tantas outras e com feedback mais imediato dos clientes, as pessoas que te seguem, que poderia ter sido ultrapassado por essas outras. Mas a verdade é que, estava a dizer ultrapassado nesse sentido, porque o vosso blog é super ativo, muito rico, com conteúdo muito, muito válido e alimentado diariamente e constante. É porque é uma paixão e porque de facto continuam a ter esse gozo? É porque é negócio ainda e é e objetivamente é uma fonte de rendimento? É negócio, mas a fonte de rendimento hoje em dia está muito mais nas redes sociais do que propriamente no blog. Se eu quisesse parar o blog, não acredito que o facto de não ter o blog que não tivesse o mesmo rendimento que tenho hoje em dia nas redes sociais, porque o rendimento do blog hoje em dia é muito pouco, porque as marcas querem coisas mais imediatas, se bem que o conteúdo que está no blog é um conteúdo que fica para sempre. Certo. Enquanto tu... Podes consultar em qualquer momento. Exatamente. No Instagram pões uma fotografia, ninguém vai ver há 2 semanas o que é que aconteceu. Claro. E no blog aquilo está organizado por temas, pelas várias temáticas e tu consegues pesquisar pelos temas que te interessam e eu acho que consegues também aprofundar um bocadinho mais os conteúdos. Certo. Desenvolver e poder sim. explicar muito mais um tema do que no Instagram. Do que numa rede social, não é? Hoje em dia, se calhar em vídeo também consegues, mas é diferente. O vídeo também dá muito mais trabalho de edição, essas coisas todas, que eu ainda fiz alguns vídeos, mas eu não aprendi a editar sozinha, não percebia nada daquilo, mas dava-me imenso trabalho, ou seja, ocupava-me imenso tempo para o gozo que me dava. Certo. Sabes? Eu gosto mais daqueles vídeos dos stories que eu não tenho edição nenhuma, estou ali, digo meus parvoíces e vai. Está muito bem gerido esse tempo, já só faço o que me dá gozo, isso é espetacular. Sim, hoje em dia cada vez mais. E é uma coisa que eu aprendi, demorei algum tempo a aprender, é um caminho. A dizer que não. Que eu tinha muita dificuldade, que eu acho que todas nós temos um bocadinho, mas eu não conseguia dizer que não, achava sempre que conseguia encaixar. Hoje em dia, não dá. Não... Boa. E sou muito mais feliz assim. Pois é verdade. Libertador. Porque, exatamente. É que é mesmo. Eu acho que ainda não cheguei completamente aí, mas é verdade, tu tentas encaixar tudo, tentas ir a todas e depois no final é um peso enorme em cima das costas. E acabas por não fazer aquilo que tu queres como tu gostavas que com o gozo e com a calma, não sim. E eu sou um bocadinho perfeccionista e irrita-me, não é? Fazer as coisas, agora não está. Mas pronto, agora já sabe? Percebo perfeitamente. É uma aprendizagem. Caminho. Mas voltando ao blog, tu achas que então vês que futuro no blog, achas que vai evoluir para outro estilo de plataforma? Eu acho que é natural que hajam outras plataformas. Não acredito que hoje em dia há uma miúda que vá criar um blog, porque um blog dá muito mais trabalho do que um Instagram, exige muito mais dedicação e mais tempo. Certo, e é menos imediato, é mais profundo, lá está. E hoje em dia toda a gente quer tudo imediato, não é? Então que chatice estar a criar um blog, depois estar a escrever, depois estar a procurar imagens, depois estar... Tem que fazer pesquisa. Tem que fazer pesquisa. Não, é muito mais fácil pôr uma fotografia no Instagram e dizer aquilo que eu quero de uma forma mais sucinta até.
Por isso, não acredito que hoje em dia se criem muitos blogs, mas acredito que os blogs que já existiam e que continuam a ser alimentados, que continuem a ter visitas, porque o nosso continua a ter visitas, porque também se não tivesse visitas eu não Claro, alimentava. não continuavas a alimentar, como não é óbvio. estava só ali a Claro. bater no zero. Mas é uma plataforma que eu gosto e que eu até continuo a consultar. Giro. Depende das temáticas, mas continuo a consultar porque gosto às vezes de alguns temas de aprofundar um bocadinho mais. Boa. Agora vamos ao bebé mais novo, ao que mais me interessa, especificamente, que é o Monday. Uma marca criada do zero, portuguesa, claro. Com tudo pensado ao ínfimo pormenor, porque teve ali um tempo a ser maturada e não foi lançada quando era suposto ser, porque foi adiado. Esse projeto está na cabeça há quanto tempo? Olha, eu acho que na cabeça, eu acho que está desde sempre, porque sei lá, eu tenho uma irmã e nós brincávamos às lojas, eu acho que como todas as miúdas, não é? Que engraçado. Brincávamos às lojas, depois eu vendia a roupa, ou ela vendia a roupa, faz parte com as Barbies da vida, não é? Sim. E sempre foi uma coisa que eu gostei e sempre sonhei em ter aquele cantinho que na minha cabeça na altura era uma loja. Quando nós éramos, aliás, não havia outra hipótese, não é? O cantinho era sempre uma loja física, que não acontece hoje em dia, quem sabe, ainda vai acontecer, não é? Para lá caminhamos, mas com calma. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei e gosto do facto de pensar numa coisa do zero e saber que tenho o poder de decisão de todos os passos. Todo o processo, não é? Porque também já tive do outro lado em que eu tinha que justificar todas as minhas decisões e que às vezes eram bem aceitas, outras vezes não eram, não é? Como é normal. Mas que respeitavam sempre diretrizes. Exatamente, e que não eram as minhas diretrizes, certo. Não é? E eu gosto de ser eu a comandar ali esta minha tropa, que sou eu, não é? Não há mais ainda, sim. Por enquanto não há mais ninguém. E eu acho que é esta minha inquietude de querer fazer coisas e de ter curiosidade também como é que as coisas funcionam. E se eu não meter a mão na massa, eu não vou saber. Nunca vais descobrir. Como é que, aliás, eu desde que comecei a pensar a marca de uma forma mais consistente, aprendi muito mais sobre tecidos, composições. Eu sabia lá o que era taffetá. Taffetá para mim era um tecido. Quer dizer, e era a composição. Taffetá é poliéster, não é a composição do tecido, não é? Eu não sabia a diferença disso e a diferença de nem sabia que existia cupro, não é? Há uns anos. É como os materiais dos sapatos, sim, não é? Também, claramente. Que só quando pões a mão na massa é que consegues perceber exatamente quais é que são todos os meandros do negócio. E tenho aprendido imenso, ainda tenho muito para aprender, como é óbvio, mas gosto desta aprendizagem constante. E estavas a dizer que eu não tinha lançado... Sim, eu sei que a marca teve em tempo de maturação, porque inclusive adiaste um bocadinho, e queria saber se no fundo foi um amadurecer de ideias ou se foi deixar sempre, em termos de instinto, que não era o timing certo e que quiseste adiar o lançamento. Que depois veio, sim, já vamos lá, exato, depois veio numa data mais crítica, mas no fundo esse adiar, porque é uma coisa que eu acho que é importante, as ideias alteram-se e crescem e de facto... E amadurecem, não é? Amadurecem e às vezes começa de uma maneira e se tu esperares algum tempo, de facto ela vai acabar de uma forma aparentemente... faz mais sentido. Que se faça mais sentido. Sim, olha, inicialmente o nome nem era o Monday, era um nome que não significava nada, era só um nome que eu achava que era catchy, mas aquilo não me estava... Não estava a soar. Não me estava a soar. Mas é uma parte instintiva, não é? Sim, eu sou muito de não estou a sentir. Feelings. Mas por outro lado, eu pensava, não, isto era para acontecer em março de 2019, isto vai acontecer. E às tantas a minha irmã e o João diziam assim, não, calma. Eu disse, não, porque depois vou perder o entusiasmo e depois já não vou lançar e vou ficar irritada, porque eu gosto, quando penso numa coisa, eu gosto de fazer logo. Não gosto de ficar ali durante imenso tempo. Porque acho que tenho medo de perder o entusiasmo da coisa. Não, porque estás tão entusiasmada que é para acontecer naquele momento. Exatamente, não vamos perder tempo, bora.
Mas às tantas pensei, este nome não me está a soar assim muito bem. E fiquei no fundo, a estruturar um bocadinho na minha cabeça, porque eu ia estruturando no papel, porque eu sou muito de tirar apontamentos, não é? Como já falámos, mas ia estruturando na minha cabeça para mim o que é que faz sentido nesta marca. E foi assim que eu comecei para chegar ao nome. Certo, boa. Ou seja, eu não pensei tipo um nome, eu cheguei a um site, agora não me lembro qual é que é, mas que te dá palavras que depois até tem o significado. Eu cheguei a ir a esse site, tipo fazer refresh, ver se vinha alguma palavra que, sabes, que ring a bell, mas não, ainda bem, porque não era assim que eu achava que também faria sentido, mas na altura não. Sim, mas às vezes em fase de brainstorming é bom para desbloquear. Exatamente. E às tantas eu comecei a pensar, tipo, mas porquê é que eu quero criar esta marca? O que é que para mim faz sentido e porquê é que esta marca vai ser diferente das outras? E depois aí surgiu a Monday, porque a segunda-feira, coitadinha, tem um ódio de estimação, não é? Tem aquele estigma de, ai, que horror, lá vou eu trabalhar. Mas quem adora o que faz gosta das segundas-feiras. Eu adoro as segundas-feiras, mas se calhar há 20 anos atrás eu não gostava das segundas-feiras, não é? Porque ao domingo à noite não ia sair, não ia para os copos, e à segunda tinha que ir ou para a faculdade ou ir trabalhar, não tinha graça nenhuma. Hoje em dia, e há uns anos, adoro as segundas-feiras porque acho que é um recomeço e é uma nova oportunidade para fazermos melhor do que fizemos na semana passada. E lá está, se nós tivermos este entusiasmo, esta paixão, é indiferente se é segunda-feira ou se é domingo à noite, não é? É indiferente. Se tens uma coisa para fazer da tua marca, é-te indiferente se vais fazer ao domingo à 1h ou à terça-feira às 7h. Se estiveres a falar de uma coisa que gostas, não vais perguntar em que dia da semana que é. Exatamente, é uma coisa que tu queres fazer, é uma coisa que tu achas que faz sentido e tem que acontecer. Não matter what, não é? Tipo, é indiferente qual é que é. E para mim a segunda-feira é um bocadinho isso. É indiferente. É mais um dia e é o início de uma semana. As dietas começam à segunda-feira, o exercício começa à segunda-feira, não é? E no fundo, tudo aquilo que nós queremos melhorar na nossa vida começa à segunda-feira. É verdade. Não é? Nós não vamos pensar, na próxima segunda-feira é que eu vou comer McDonald's toda a semana. Não! Na próxima segunda-feira é que eu vou deixar de comer porcaria e vou. Sim. Não é? Ou seja, eu associo a segunda-feira a um começo de qualquer coisa melhor para a nossa vida. E com esse gancho vem toda a comunicação positiva e de empoderamento da Monday. Exatamente. Que no fundo quer trazer para as mulheres essa força e esse entusiasmo, e que com cada peça de roupa ela vai se sentir, aquela peça de roupa vai traduzir como ela se vai sentir aquele dia. Exatamente. Sim, porque tu pensas assim, não te acontece, a mim já me aconteceu e eu acho que acontece a todas as mulheres pelo menos. Vestes uma peça de roupa e depois estás o dia todo a pensar, hoje não me estou a sentir nada. Sim. Sabes? É normal. Mas se vestires outra que tu gostas, ou que tem uma cor que gostas mais, não sei, o teu mood nesse dia é completamente outro. Tens muito mais vontade de fazer coisas, estás mais despachada, o dia corre-te melhor. É verdade, e é muito giro, porque eu acho exatamente o mesmo com os sapatos. Porque acho que conseguem trazer um estado de espírito. Tu estás num dia... ou estás com uma roupa super descontraída, depois uns sapatos mais de chain, sentes logo outra, ou estás com uma roupa até arranjada, mas não queres estar tão exagerada, depois uns ténis. Exato, e acho que é isso, acho que a roupa e os sapatos trazem esse. E no fundo tem a roupa ou os sapatos, tudo aquilo que nós vestimos e calçamos, não é? Tem o poder de mudar um bocadinho o nosso mood. Não é? E a segunda-feira no fundo é isso. Segunda-feira é o princípio desse mood, porque se começarmos o dia, porque eu acredito mesmo nisto, se começarmos o dia com um sorriso no rosto, com uma boa disposição, o dia corre muito melhor. E eu acho que a forma com que todos nós temos problemas, todos nós temos dias maus. Claro que sim, mas é a forma como os encaras que vai fazer a diferença. Exatamente. Sim. E o João, meu marido, diz assim, às vezes eu gostava de pensar menos nas coisas porque eu acho que era mais feliz, porque há coisas em que eu simplesmente não me apetece pensar, porque não estou nem aí, porque é passado, não vai mudar nada na minha vida, não interessa. E ele assim, eu acho que eu ia ser muito mais feliz. Eu, pois, mas é verdade, porque esse outro... no fundo Mas não é não pensar, porque tu pensas imenso, é a forma como se encara, quando digo não pensar, não quero pensar... Ou coisas que mandas para trás, já está. Há coisas que já passaram, eu não quero pensar, não fico ali a matar,
sabes? Tipo, e se eu tivesse lançado a marca em 2009? Bom, esse é um tema, não é? Porque foste lançar na semana Do confinamento. em que fechamos portas e vai toda a gente para casa e confina. Exato. Não, é um confinamento e o confinamento do medo, porque este segundo confinamento foi um confinamento diferente. Se lançasses neste confinamento, certeza que a reação tinha sido diferente. Tu, quando lanças num momento de pânico geral. Do mundo inteiro, em que é mesmo isto, é medo, é desconhecimento, é incerteza, não é? Incerteza, e que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, não estão preocupadas nem com roupa, nem com sapatos, nem com coisíssima nenhuma. Não saem de casa, não saem de casa, não é? E, portanto, como é que é esse impacto e como é que se gera, porque eu lembro-me a forma empática como desta volta, mas como é que isso impactou, como é que geriste esse stress e esse choque primeiro e depois como é que desta volta? Olha, eu primeiro fiquei um bocado em choque, e agora? O que é que eu faço à minha vida? Se calhar devia ter lançado em 2019. Se calhar não era mal pensado. Mas depois eu pensei, olha, eu penso alto às vezes, e quando eu estou a pensar e a falar com o João, e o João a pensar, lá está, porque ele é muito mais racional. Mas que é bom, eu gosto de ter... Sim, puxa-te para a terra. De ter alguém que pensa diferente de mim. Claro. E que me puxa para a terra, como tu disseste. E eu dizia-lhe assim, olha, eu própria tinha medo. Claro. Na altura eu não trabalhava com um transportador, eu ia aos Correios e pensava, agora eu não quero ir para os Correios. Eu não quero ir para os Correios despachar encomendas. Se calhar leva depois a camisola daqui a um mês. Tenho medo, mas por outro lado também não era esse serviço que eu queria prestar aos clientes. Claro. E então decidi dizer às pessoas, olha, não comprem. Não comprem. Já perdeu a cabeça. Vejam só, ponham só no wishlist. Não faz sentido, não é? Isto, se nós pensarmos de uma forma racional, não faz sentido, porque há todo um investimento, não é? De um produto. Enquanto e é uma coleção, é datado, não é? Não é um... Sim, sim. Passado 3 meses, uma camisola de lã não vai estar... Não, sim. No ano a seguir, no outono, até podia ir, mas não no outono e inverno, não é? Sendo que eu também tinha que pensar também no outono, e já estava a investir na coleção a seguir, claro, trabalhamos com antecedência, claro. Mas eu pensava, olha, eu não me sinto não me sinto com vontade de comprar. Com que cara é que eu vou dizer às pessoas, olha, eu não quero comprar, mas vocês venham comprar aqui. Uma coisa que vocês não conhecem, nunca viram, nunca experimentaram. Por muito que eu diga que é assim assado, vocês ou acreditam em mim ou não. E podem escolher, que é o mais provável, não acreditar em mim, portanto, não compram. Tinha tudo contra. No fundo, eu tinha tudo contra. E eu disse, olha, eu vou dizer às pessoas para não comprarem. E então, mas o que é que vais ficar aqui com as coisas em casa? O que é que vais chegar a fazer? E eu, olha, mas se eu não consigo comprar, eu não posso estar a dizer às pessoas para comprarem. Claro. Não faz sentido. E disse isso. E quando não faz sentido, está certo. Mas é que eu acredito mesmo nisso. Quando não faz sentido para ti, não vale a pena. É porque mesmo que faças... Estás a fazer forçado, não é genuíno. Exatamente. E isso passa? Passa, sem dúvida. E tive, já não sei, 1 mês e meio, acho que foi 1 mês e meio, não chegou a 2 meses, em que não comuniquei produto sequer, comunicava um bocado o mood da marca, aquelas mensagens positivas. Na altura em inglês? Eu comecei em inglês, mas depois na altura passei para português porque... foi logo nessa altura, eu achei que tinhas passado para português um bocadinho mais à frente. Eu acho que foi quando lancei, porque fui às estatísticas, porque eu gosto muito da parte analítica, fui às estatísticas, 90 e tal % é português, porque raio que eu estou a escrever isto em inglês, não faz sentido. E então passei a escrever só em português, porque no início, até porque há coisas que em português não... É verdade, há coisas que são melhor, a marca chama-se o Monday, exato. Portanto... Ou segunda-feira não ia ter a mesma graça. Segunda-feira não tinha graça nenhuma. E eu inicialmente tinha pensado no inglês, mas depois não faz sentido, porque não ia ter a mesma... É mais próxima em português, quer queiramos, sim, a mesma conexão com as pessoas. Não quer dizer que as pessoas não percebam inglês, que a maior parte percebe, mas não era a mesma coisa. E eu achei que era muito mais fácil descomplicar e bora lá por isto em português. Até porque tens aquele botãozinho no Instagram, podes, qualquer língua, tu chegas lá e fazes o translate e aquilo traduz para outra língua qualquer. Por isso, quem quisesse, conseguia perceber o que é que lá estava escrito. E passei a escrever em português e tentava passar umas mensagens positivas, porque estávamos numa fase dark da nossa vida, não é? Completamente.
tentar passar algum good mood para o lado lá do ecrã. E uma das coisas que eu queria ter feito desde no início era algumas conversas com outras mulheres empreendedoras que não consegui fazer, não é? Por causa da pandemia. Nós igual íamos lançar talks aqui. Pronto, e exato. Na semana a seguir. É adaptar. E então pedi a algumas pessoas para fazerem uns vídeos caseiros e eu ia postando lá no Instagram da marca. E no fundo foi assim, até depois desconfinarmos um bocadinho mais. Mas começaste a criar uma comunidade, que é uma coisa muito interessante, não é? Esse era o meu objetivo. Eu dizia ao João, olha, eu neste momento eu não estou preocupada com as vendas, porque eu não penso a curto prazo, eu penso sempre a médio e longo prazo. Certíssimo. Não me interessa vender agora muito e depois a seguir vai tudo à vidinha delas, não é? Não quero isso. Claro. Por isso prefiro focar-me em construir aqui uma comunidade que faça sentido e que realmente se interesse pelo conceito da marca, por aquilo que a marca é, que é um bocadinho de mim também, mas por aquilo que a marca é, e uma comunidade à parte daquela que eu já tenho no meu Instagram pessoal do blog. Mas pronto, os homens é mais difícil perceberem isto, não é? Não, mas eu acho que é uma estratégia excelente e que foi uma resultou. estratégia, mas que foi genuína, percebes? Não foi tipo... Sim, acabou por não ser pensada, ninguém antecipava isto, como é óbvio, não é? Claro. Mas acabou por ser uma solução de salvamento naquele momento, não é? Naquela crise, daquele momento, claro. E que se revelou uma ótima estratégia, porque a relação que criaste com as pessoas é super genuína e é o que todas as marcas procuram, não é? Claro. Portanto... Sim, isso eu acho que foi ótimo porque consegui criar ali já tenho 30 mil, acho eu, que é ótimo num ano, ótimo. Sem publicidade, sem investimento de publicidade, tudo orgânico, que é ótimo. Claro que isto eu acho que é importante as pessoas perceberem que o facto de uma marca ter 30 mil seguidores não quer dizer que venda 30 mil produtos. Claro que sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam aquela só tem uma marca pode ter 1000 seguidores e vender 30 mil produtos. Isto assim é um bocado mais difícil. Sim, sobretudo agora nestas transições de físico para digital, não é linear. Não é linear, mas é bom. Mas são 30 mil pessoas que gostam da marca e que estão disponíveis para amanhã vir a comprar. Exatamente. Garantidamente. E que mesmo que não sejam clientes agora, podem ser no futuro, não é? Claro porque de alguma forma se identificam com os valores da marca, que eu acho que isso é muito importante e foi isso que eu também tenho tentado transparecer em toda a comunicação que vou fazendo. E pronto, e foi isso que aconteceu e depois, entretanto, voltámos. Ainda estive no mercado da Maria. Essa era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Lançar uma marca que aposta na qualidade, nos tecidos, sem toque, sem poder dar a experiência do produto em si, é um desafio, não é? Embora, claro que há muitas marcas digitais que estão só online, mas é sempre um desafio no que, quando o toque e quando o tecido é de facto uma mais-valia que faz a diferença. Que faz a diferença no produto. Porque isso depois também se reflete no preço, não é? Claro, não conseguimos dar o mesmo valor numa fotografia do que estar a mexer em dois tecidos completamente diferentes. Na fotografia dificilmente consegue ver o tecido, não é? E tu se mexeres em dois tecidos, um que é bom e outro que não é, sentes claramente a diferença. Sim, mas e na foto não vês. Claro. O mercado foi a primeira experiência física? Foi a primeira experiência, mas eu já tinha tido clientes, já tinha tido compras, não é? E já estava a ter muitas recompras. Ok, isso é ótimo. Foi ótimo. Desde confirmam, não é? Validam que o caminho está certo. Desde o início eu fiquei muito feliz com isso. Pensei, bem, foram poucas as pessoas que compraram, mas as que compraram voltam, o que é ótimo. Claro. E depois no mercado foi bom porque lá está, porque as pessoas conseguiram tocar, não dava para experimentar, mas viam ao vivo e mexiam e sentiam as peças. E aí também consegui ter clientes novas que ainda não estavam no digital, mas que depois acabaram por fazer parte também da comunidade no Instagram. E depois, a partir daí, tem sido só digital, mas eu tenho uma taxa de recompra muito elevada mesmo. Isso é espetacular, isso é sinal que o produto é bom. Sim, eu tenho clientes que já me compraram para aí 12 peças e eu devo ter tido no máximo 15.
percebes? Boa. Que é ótimo. E grande parte das clientes, eu ontem por acaso estava a fazer mas depois não acabei. Mas grande parte das clientes, quando eu digo grande parte, é pá, aí 70% pelo menos que compram mais do que uma vez. Que é ótimo. Boa. Que é muito bom. Que é bom sinal, é sinal que Sim, conhecem então, o produto. estás a E ter a o qualidade do retorno, produto, claro não que é? sim. E como é que tu pensas as peças e como é que crias a coleção? No fundo, esse processo todo é todo feito por ti. Uhum. Onde é que te inspiras? Passaste, e isso é uma coisa que eu acho que é uma mensagem super importante, que é deixar aquela compra de impulso, de peças que depois não vais usar e que Sim. mais tarde ou mais cedo sabes que não foi uma boa aposta. E por isso são peças intemporais que te fazem sentir, lá está, bonita e confiante, mas que vais usar hoje e vais querer usar sempre. Sim. E que, como são boas e com bom material, Claro. a ideia é que durem. Possamos usar durante imenso tempo. Sim. E quem sabe passar para as nossas filhas. Quem sabe? Eu. Tipo, não. Exato, não. O Manel, por enquanto, Exato, por enquanto não vai querer. Como é que tu crias essas peças? Como é que é o processo de confecção? Bem, então é assim, há peças em que eu penso primeiro, olha, eu penso sempre, o primeiro ponto é uma peça que seja versátil. Certo. Eu não quero, não gosto, ou tento evitar ao máximo peças que tu possas usar só uma vez, ou só numa ocasião. Ou só de uma forma. Ou só de uma forma. Por exemplo, agora nesta coleção tem alguns vestidos que são túnicas. Este por acaso é só túnica, mas inicialmente era para ser um vestido que também, mas depois nesta não funcionava. E porque este tecido é fininho. Sim, mas podes usar fechada, podes usar aberta, podes usar com calções, podes usar com saia, com calças, com saltos altos, com rasos, enfim. E eu acho que esse é o ponto de partida principal, é que seja o mais versátil possível e que consiga chegar a vários tipos de mulheres, no sentido em que nós temos estilos de vida completamente diferentes, e tanto uma mulher que trabalha num banco como outra que seja profissional liberal, ou uma que seja, sei lá, advogada ou criativa, ou... Bem, independentemente da profissão, que sejam peças que, lá está, que podes usar com um calçado mais descontraído, ou que podes usar a mesma peça com saltos altos e ir para um coquetel ou sair à noite. Sim, mesmo essa mesma mulher tem momentos na vida dela que são diferentes. Por isso, quanto mais versátil, melhor. Melhor. E depois penso em cores que sejam também mais... há sempre algumas cores intemporais. O azul escuro para mim é a melhor cor. Eu prefiro 1000 vezes o azul escuro ao preto, por exemplo. Mas tento apostar em cores intemporais, mas adicionar cor, porque eu sou muito mais de cor. Tive uma peça preta só e não tenho intenções de ter mais. De ter mais porque eu acho que a cor também te traz uma boa disposição na nossa vida. Depois, há alturas em que eu penso, olha, queria um vestido, mas que o vestido também funcionasse como túnica, por exemplo. E ninguém inventa a roda hoje em dia, não é? Portanto, eu não vou... Para já não sei desenhar. De todo. Nem eu. Mas eu trabalho com uma designer de moda, que ela faz os desenhos, aquilo é um bocado tipo retrato falado, sabes? Do um criminoso. Mas não é um criminoso, é uma peça. E eu digo-lhe, olha... quero assim, gosto da gola assim, as mangas gostava assado, e depois ela diz-me assim, depois aí entra a parte dos tecidos, porque nem tudo funciona em todos os tecidos. Claro. Ela diz, olha, naquele tecido que estavas a pensar, isso não vai funcionar, porque este feedback é muito importante. Ela é designer, mas tem conhecimento de materiais, ok. Ela é designer de moda. Ok. E faz os moldes também? E faz os moldes também, sim. E ela dá-me estes inputs que são super válidos. São fundamentais, e eu aprendi imenso com ela também, não é? Como é óbvio, porque eu não tinha muita noção. Não, mas é giro, porque é um processo criativo em conjunto, e que tu idealizas a peça e ela diz, ok, isto pode-se fazer, isto não se pode fazer. Olha, isto aqui assim não vai fazer sentido. Ou às vezes eu te digo, olha, assim acho que vai ficar bem, mas depois quando ela me traz o protótipo, diz, olha, eu acrescentei aqui não sei o quê, porque achei que eu assim, olha, ficou espetacular. Boa. Por isso, eu também estou super aberta às ideias dela, que são sempre muito, muito bem-vindas. E outras vezes eu penso, olha, eu quero este tecido, eu adoro este tecido, e agora o que é que eu vou fazer com isto? Sim. E vou pensar o que é que...
ou seja, de acordo com o tipo de tecido, se é mais estruturado, se é menos estruturado, se é mais fluido. Certo. O que é que pode funcionar, se é um vestido, se é um top. E essa escolha de tecidos, como é que tu fazes? A escolha dos materiais? Eu, há um ano que já não vou ao norte, não é? Porque os fornecedores estão no norte. Consegui comprar alguns tecidos agora desta estação eram restos de coleção do Oscar de la Renta, que foi ótimo, que são tecidos ótimos, e que eu nunca iria conseguir comprá-los. Aliás, conseguia comprá-los, sim, mas não ias ter preço final para o público. Não ia ter preço, claro. Nem pensar. Eu tenho uns tops agora que são de algodão e seda. Se eu fosse comprar aquele tecido ao preço normal, o top tinha que ser vendido para aí a 400 euros, pois. Pelo menos. Era impensável. E como o forro deste é seda. Mas é incrível esse tecido. É 100% seda. Lá está. É muito difícil conseguir estes tecidos nobres, que são muito caros, as pessoas não têm noção, pois. Mas são mesmo muito caros o metro. Isto leva cerca de 2 metros, pelo menos, agora não sei de cor, mas pelo menos 2 metros de seda, mais o tecido de fora, mais a confecção, mais os botões. Claro. É muita coisa, não é? Não é só. Mas é ingrata essa parte, porque a pessoa é difícil justificar o preço, porque sim. No fundo, mas tu fazes bem esse trabalho, já fizeste algumas clarificações, porque temos mesmo que explicar, claro. Sim, e ajudar que é as pessoas saberem. Temos que, quanto mais informação nós fornecermos nessa matéria, eu acho que é importante mais esclarecido a cliente vai ficar, e eu acho porque que é fundamental. Eu já dei este exemplo e vou dar novamente, que é se eu for comprar um blazer à Zara, sai mais barato eu ir comprar o blazer do que eu mandar fazer o blazer. Só a parte da confecção sai mais caro do que comprar um pronto. Fora tecidos, fora aviamentos, fora tudo. Só claro. A confecção. Porque eu trabalho com pequenos ateliês. Eu não trabalho com fábricas. Por várias razões. Primeiro porque eu gosto de ter aquela relação próxima. Eu sou muito dada de relações. E depois porque as fábricas também exigem-te quantidades mínimas que, no meu caso, para já, não são viáveis, são totalmente incomportáveis. E os ateliês não têm esse constrangimento? Quantidades? Não têm. Claro que não lhes posso pedir, olha, façam uma destas, uma daquelas, porque aí o preço vai ser mais alto, não é? Como é óbvio. Mas os preços não têm nada a ver, mas a atenção aos detalhes é completamente diferente. E a qualidade, ou seja, normalmente... O resultado final, não é? Vai estar tudo, o acabamento, tudo vai estar com muito mais... Porque há uma diferença. Eu acho que isto é importante as pessoas também perceberem que o preço de confecção de uma peça, e dos sapatos imagino que seja igual, mas é um mundo que eu desconheço. Vais de conhecer um dia. Vamos às fábricas e fazemos um tour. Por acaso, acho que era giro. Mas o tempo de confecção determina o preço da peça. Certo. Ou seja, se as costureiras estão 1 hora a fazer uma peça, a peça vai ser muito mais barata do que se tiverem 3 ou 4 horas ou mais a fazer essa mesma peça, porque dá muito mais trabalho e os acabamentos também são diferentes. Não é corte e cose, só estar ali a cozer e já está. E eu prefiro apostar nestes pequenos detalhes, porque fazem com que a peça dure mais tempo, fazem com que seja mais confortável a usar também, do que ser assim a despachar, até porque não fazia sentido, não é? Eu investir em tecidos bons, claro, e depois ter uma confecção manhosa. Mas esse processo, então, tu escolhes os tecidos, depois partilhas com os ateliês e levas os desenhos técnicos, tudo, e o produto é todo feito lá, é acabado lá e depois... São feitos protótipos, às vezes... muito raramente o protótipo saiu bem à primeira. Sim. Às vezes há 4, 5, e às vezes há peças que estão no 5º protótipo e depois não avançam, porque não está a dar e já não temos tempo, temos que partir para outra. Vamos pensar nesta peça no próximo verão ou no próximo inverno. Lá está, porque são peças intemporais. Certo. Aliás, eu tenho 2 peças que era para ter lançado no ano passado, estão produzidas, está tudo... Estão produzidas desde o ano passado, que eu não lancei, porque pensei, bem, qualquer coisa, tenho estas para o ano, se não tiver mais nada, porque lá está, era o medo, não é? Eu não sabia se ia conseguir ver tecidos. Mas não chegaste a lançar? Não, vou lançar este ano, e um vestido que eu lancei em setembro, que até é um vestido Ana, que até é o modelo
que tem tido mais Maior sucesso, foi a primeira peça pensada, foi a primeira peça a ser feito o molde, essas coisas todas, e eu não lancei em março, como era para ter lançado, porque pensei, bem, olha, depois disto, este pelo menos é um vestido que conseguimos usar o ano todo, é azul escuro, dá perfeitamente para usarmos todo o ano, qualquer coisa, tenho esta para setembro. Se não tiver mais nada, juro que eu pensei isso e não o lancei. Portanto, houve 3 peças Não, que eu e não foi lancei. um mega lançamento, porque teve uma aceitação Exato, ótima. e foi ótimo. E já noutras cores, porque Sim. realmente é um modelo que dá para usar desde grávidas, não grávidas, altas, baixas, mais magras, menos magras. Dá para toda a gente, não é? E depois tem uma vantagem que o molde, como é um bocadinho grande, se estiveres indeciso entre, imagina, um S e um M, vai para o S. Sim. E as pessoas gostam disto, não é? Tipo, Claro. usar o mais. Sim, exato. Toda a Que gente engraçado. gosta, nós gostamos, não é? É normal. Mas é um foi, miminho mas psicológico, foi não é? sem querer, mas foi sem querer, não foi nada pensado. Mas não sendo pensado, está completamente alinhado para se fazê-las sentir bonitas e confiantes. Mas foi sem querer. Muito bom. Se tivesses recebido, hoje, sabendo o que sabes e com este percurso feito, que conselho gostavas de ter recebido e que pode ser valioso para quem nos está a ouvir? Olha, eu acho que eu recebi esse conselho. Ai, que bom! Eu recebi esse conselho da minha mãe dá-me ótimos conselhos, que é, não desistas. E eu acho que, por muito que nós achemos que aquilo não pode ser feito naquele momento, continuar a pensar e continuar a magicar, no fundo, aquilo que nós queremos e sem desistir, porque pode não acontecer naquele momento, mas se não desistirmos e se trabalharmos para isso, pode perfeitamente acontecer. Agora, se desistirmos, já foi. E até pode acontecer de uma maneira melhor, mais diferente, mais rica. Sim. Boa. Se dessem a oportunidade de calçar os sapatos de alguém por um dia, gostavas de calçar os sapatos de quem? Gostava de calçar os teus sapatos, não. porque... Não era isso não era a minha resposta, mas há bocado estávamos a falar de eu não saber nada da confecção dos sapatos. Sim. E acho giro, e um dia vamos combinar isso. Está prometido. Mas adorava, que não é possível, mas adorava calçar os sapatos do Walt Disney. Sim. Porque sou completamente fascinada pelo universo Disney e por todo o encantamento gerado à volta da marca. Sou completamente fascinada, por isso adorava. E mesmo que não fosse calçar os sapatos, se fosse só tipo passar assim um dia inteiro, que também não é possível, adorava. Que giro. O que é que se abdica para entrar quando entramos neste caminho? Do empreendedorismo? Olha, não sei muito bem dizer, porque eu tento não abdicar de muita coisa, mas abdico na mesma. Mas são escolhas. São escolhas. Okay. E naquele momento estás a abdicar, mas é consciente. Ou seja, tu sabes, eu neste momento estou que por acaso até agora não tem acontecido. Imagina, não vou abdicar de ir ao café com as minhas amigas ou de ir almoçar com as minhas amigas. Já não vais. Agora já obrigaram-te a abdicar anyway. Exatamente. No fundo, eu também acabei por ter um bocadinho mais tempo para me dedicar a algumas coisas durante todos estes confinamentos, certo, que não teria se tivesse a vida normal, não é? Mas eu, no fundo, eu acho que não é bem abdicar, são escolhas que tu fazes, e quando abdicas é propositado. É uma adaptação, no fundo, moldar a vida, esta vida profissional. E vais adaptando. Por exemplo, eu passei a acordar mais cedo, porque tenho muita coisa para fazer, porque não tenho só o Amanda e também não tenho só o blog, tenho várias coisas. Sim, geres marcas, geres redes sociais de marcas algumas também. Marcas, sim. Por isso eu acordo mais cedo, podia-me conseguir render mais, porque o meu dia tem as mesmas horas que qualquer pessoa, não é? Mas eu penso, se há pessoas que conseguem que o dia delas renda mais e conseguem fazer mais coisas, também vou conseguir. E se o caminho é acordar mais cedo, bora. Vamos embora. Tem que ser, não é? Lá está, é uma escolha. Sim, mas deitas-te mais cedo. Deito mais cedo. Não, do sono eu não abdico. Só a coisa que eu não abdico é do sono. E também de passar o tempo com o meu filho, que eu acho que isso é fundamental. Claro. A partir do momento em que ele chega da escola, não há... à noite, a não ser que seja uma coisa urgente que eu tenha que fazer, normalmente à noite não trabalho, nem olho para o computador, a não ser que às vezes no telemóvel, nas redes sociais ou assim, vou respondendo a algumas coisas,
Mas o Manel chega da escola e brincadeira, depois jantar, depois ele vai para a cama e eu vou direto também, já a maior parte das vezes, porque já não aguento, não é? Um adjetivo que caracteriza esta jornada? Olha, eu acho que qualquer jornada, ou seja, qualquer jornada de alguém que esteja feliz naquilo que está a fazer é paixão sem dúvida, porque dá trabalho, abdicas de algumas coisas, é verdade, como estavas a dizer, mas é propositado, não é nada que tu pensas, eu agora gostava de estar na praia. Gostava, mas eu quero fazer isto, portanto a praia pode ficar para mais tarde. Por isso, se não fores apaixonada por aquilo que fazes, não vais fazer nada, não vais fazer nada bem, mas as coisas nunca vão funcionar da mesma forma. Porque eu acho que até pode correr bem, mas não te dá o mesmo prazer e isso transparece. Mesmo. Para onde é que te levam os sapatos da Monday? Olha, sapatos da Monday, olha, neste momento são da Zillian, levam-me, na minha imaginação, levam-me muito longe. Porque eu gosto de pensar a longo prazo. Grande e fazer pequeno, não é? Pensa grande, mas começa pequeno. Começa pequeno, exatamente. Eu tenho muitas ideias, tenho muitos projetos que tenho noção que não os posso implementar, nem faria sentido. Todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, mesmo que eu fosse milionária e tivesse dinheiro para os implementar todos de uma vez, não tinha a mesma graça, não é? Mas levam muito longe, sem dúvida. Agora, se eu lá chegarei, vamos ver. Lá chegarás, de certeza. Espero que sim, farei tudo para que isso aconteça. Mas há alguma novidade assim, num passo mais curto que... Num passo mais curto? Quando é que vai ser este podcast? Brevemente. Só para saber se podia dizer. Posso. Então, vou lançar uma fragrância exclusiva da Monday. Ai, que giro. Era uma coisa que eu já queria ter feito desde o início, mas não estava a conseguir encontrar um fornecedor que fizesse isso, porque para mim é importante que as pessoas associem a encomenda que chegue a uma fragrância. Neste momento associam a outra fragrância, que eu também gosto muito, mas não é a minha. Não é a fragrância. Não é aquela que tem o DNA da marca. Isso para mim era uma coisa fundamental, que estou a trabalhar desde o início da marca, porque não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Houve alturas em que eu já não cheirava nada. Café a seguir, e odeias café. Eu odeio café, portanto... Bem, esse exercício foi muito difícil. Sim, e depois ainda foi mais difícil, porque eu não tinha muita gente a quem pedir opinião. Porque, então, estamos em casa, não é? Eu tive que decidir quase sozinha. Sim, é uma coisa muito subjetiva. É muito subjetivo, mas eu não podia dizer às minhas amigas, olha, vou aí para cheirar, quer dizer, não vamos partilhar aquele... Sim, a tirinha de papel. Tirinha de papel, não é? Mas esse é um dos projetos que está para breve. E é uma ideia ótima, porque memória olfativa tem um poder incrível. Sim. Por isso vai ser um sucesso, e eu associo muito os cheiros às situações e a tudo na nossa vida, não é? Eu acho que sim, é uma memória fortíssima. Por isso era uma coisa que eu queria ter desde o início, para que as pessoas associassem esse aroma logo inicialmente, mas não foi possível, portanto agora em breve. Não interessa, é outro timing. Sim. E o que interessa é não desistir. Vai chegar. Margarida, adorei. Obrigada, mesmo. Madalena, adorei. Muito obrigada por teres embarcado. Já não estávamos à conversa há muito tempo. Há imenso tempo, por isso é que eu achei que nos íamos divertir imenso. Exato, foi ótimo, obrigada. Tinha imensas saudades. Muito sucesso aqui para o sapateado, vai ser de certeza absoluta. Adorei mesmo, muito obrigada. Obrigada. E quem sabe se num futuro próximo a roupa que só está online não vem para o físico. Quem sabe? Obrigada. Obrigada.